9h09, nós estamos de volta com o TV Mar News e vamos diretamente lá para o centro aqui de Maceió, porque Viderlan Araújo está lá na frente da Caixa Econômica, que mostra inclusive o número de pessoas que já estão se aglomerando por lá. Bom dia para você, Viderlan. Estamos de volta, Orlando Santos. Ótimo dia mais uma vez para você, mais uma vez também um ótimo dia para os telespectadores da TV Mar, o programa TV Mar News. A situação aqui, estamos na rua Cincinato Pinto, próximo à Praça Deodoro, numa das agências da Caixa, e a situação é essa aqui, ó. Olha aí, a quantidade de pessoas na frente da agência para poder receber o auxílio emergencial, aquela cota de R$600 que o governo estabeleceu para as pessoas que fizeram um cadastro através do aplicativo, para poder, pelo menos nesse momento de pandemia, amenizar a situação, os danos e tentar dar uma movimentada também na economia. Essa ação que o governo está desenvolvendo tem gerado, sim, para as agências bancárias um certo tumulto, já que o horário, o expediente ainda não funcionou, não começou, aí as pessoas elas começam a ficar aqui em fila na porta da agência. E aí, pelo que dá para perceber, já é claro com as imagens, o pessoal não está muito preocupado não, com máscara, com luva, absolutamente nada. Só em querer pegar realmente o auxílio emergencial para poder, nesse momento, que é um momento de muita incerteza, tentar resolver as suas pendências, né? Então já tem muita gente aqui na porta desta agência. É realmente um tema que preocupa bastante para as autoridades, porque tudo vai de encontro às recomendações que a OMS e o Ministério da Saúde também está recomendando, porque as pessoas priorizem o isolamento nesse momento para não evitar e para evitar o colapso no sistema de saúde aqui no país. Então, esse trabalho que está sendo feito pelas agências bancárias em repassar o auxílio emergencial precisa também passar por essa organização, porque isso acaba sendo também um ponto de vulnerabilidade para o aumento dos casos de coronavírus aqui no país, diante dessa concentração muita gente. Amigão, já fez aí inclusive a inscrição para o auxílio, já, amigo? Já fez a inscrição? Deu receber o auxílio, foi isso? Não, vim dar uma averiguada para ver como é que o orçamento para fazer. Aí eu não fiz o meu ainda não. Então vai enfrentar tudo isso só para poder pegar as informações. Eu vou fazer minha informação, os demais tem os seus afazeres aí, né? Amigão. Se eu entrar, sair, porque não está efetuando o pagamento do pessoal, ninguém vai receber. O gerente está mandando receber na casa lotérica. Está mandando para a casa lotérica, né? Exatamente quando se tem um fluxo exatamente de pessoas dessa forma aqui, essa reclamação que o senhor está colocando aqui já tinha chegado ao nosso conhecimento também, que as agências bancárias ela têm feito o transbordo das pessoas para as casas lotéricas. Isso tem também gerado um tumulto por lá. Ou seja, é uma situação preocupante essa que nós estamos mostrando aqui. Desde que a gente está aqui, 5 horas da manhã. Desde que horas? O senhor está desde que horas aqui? Olha aqui para a câmera, por favor. Eu cheguei 5 horas da manhã aqui e até agora estou lá na frente ainda. Eu já fui aí falar com o gerente, mas ele... Ficha, não? Não estou dando ficha nenhuma. Pode procurar aí que ninguém tem ficha. Diz que vai entregar, mas após 10 horas da manhã. Depois de 10 horas? Depois de 10 horas. E aí o gerente está mandando ir para a lotérica? Para as casas lotéricas, que aqui não vai ter pagamento nenhum. Vai ter não. São os problemas, né? O pessoal também está aí aguardando a mesma definição, né? Qual o nome do amigo aqui? Qual o nome do amigo? Não tem dinheiro, não tem nada pra gente. Não veio nenhum rapaz aí fazer pagamento pra gente, o gerente tira na loteria, tira 3 mil, e aí tira 2. O senhor sabe da questão de que vocês se encontram no grupo de risco, né? Sem máscara, sem luva, sem absolutamente... Está preocupado não com isso, não? Não estou preocupado, não. Diz o médico que a gente só pode usar máscara se tiver com estômago, né? Alguma doença, né? Os R$600 aí, tá querendo tentar receber? Receber também o capital. Você também, né? A mesma coisa. Pois é. Você vai para onde agora? Onde é que vocês vão agora? Procurar aí uma loteria para ver que recebe qualquer Já dinheiro. fez o cadastro, tudo certinho, aprovado, tudo certinho? Graças a Deus. Tudo Muito certinho. obrigado pelos esclarecimentos. Pois é, a movimentação é essa, aqui na Caixa, na rua Cincinato Pinto, no centro. Trabalho que está sendo feito principalmente pelo pessoal que tem tentado fazer por Orlando Santos essa movimentação, principalmente evitando aglomerações. A informação que várias pessoas já passaram para a gente aqui é que o gerente do banco chegou a orientar aqui as pessoas procurarem as agências lotéricas. E esse trabalho acaba sendo também um trabalho até para tentar desafogar um pouco o trânsito aqui e a quantidade de pessoas concentradas, principalmente na agência da Caixa, né? Esse é o trabalho que o Francisco Nogueira está fazendo, as imagens aqui para a nossa equipe, e nós estamos aqui trazendo tudo em cima do lance na rua Cincinato Pinto, no centro de Maceió, numa das agências da Caixa, o pessoal tentando receber o auxílio emergencial. Volto com você nos estúdios daqui a
pouco ou amanhã, na sequência da programação da TV Mar, trazendo mais informações. É com você. Obrigada pelas informações, Viderlan. Olha, nós acabamos de ver aí, né, tudo o que não deveria estar acontecendo. Infelizmente, é esse afrouxamento do isolamento social, né? Eu sei que as pessoas estão precisando, mas, gente, nós temos algumas facilidades, né? Inclusive, a Caixa, ela tem dado a facilidade também de se utilizar do celular, de internet. Então, hoje em dia, qualquer pessoa tem um celular e consegue fazer algumas coisas através dele. Então, vamos tentar procurar esses canais para evitar aglomeração de pessoas. E agora a gente vai dar uma passadinha no nosso boletim para ver como é que está aqui a atualização para Alagoas, boletim Covid-19 aqui no estado, atualizado com a data de hoje, 13 de abril de 2020. Nós temos 48 casos confirmados, 14 casos recuperados, 304 casos suspeitos e ainda o número de 3 óbitos. Esse é o boletim aqui para o estado de Alagoas, mas vale a gente ressaltar, como o próprio presidente do Sindicato dos Médicos frisou aqui para a gente, nós temos um número muito grande ainda de subnotificação. E eu tenho a impressão, né, que de repente essas subnotificações vão melhorar à medida que o estado começar a, de fato, apresentar de concreto as alternativas, as medidas que devem ser adotadas, né? Coincidência ou não, eu estou apostando nisso, né? E a gente confere agora o boletim daqui do nosso país, também atualizado para hoje, são 22.318 casos confirmados, 1.230 óbitos. Tocantins segue sendo o único estado do país sem mortes devido à Covid-19. A região sudeste registrou 57,7% dos casos do país e o total de mortes mais que dobrou desde a semana passada, 121%. Ou seja, nós estamos ainda, de fato, vendo acontecer o que toda a ciência, né, todos os profissionais têm indicado, o que de fato vai acontecer. É que nós teremos piora a partir desse mês e os meses de maio e de junho serão os meses aí que a gente vai sentir uma dificuldade ainda maior. Então, vamos... Por favor, ainda precisamos estar em casa, vamos então respeitar o que diz o decreto, fica em casa, tá bom? Vamos dar uma conferida agora no portal Gazeta Web para a gente dar uma atualizada também aqui na nossa manhã, o que é que está acontecendo na manhã de hoje, quais são as principais notícias, os destaques dessa manhã. A gente confere agora no portal Gazeta Web, é claro, frisando sempre a necessidade de a gente estar em casa. Olha só, vírus da enganação, foguetório para anunciar medidas que não se convertem em realidade. Motociclista morre ao colidir com carro na rodovia L-115 em Giraldo Ponciano. Condutor estava sem capacete e fazia uso de bebida alcoólica antes do acidente. Preocupação em Bebedouro, vazamento de água potável chama a atenção de moradores. Detidos na UPA, dupla é preso depois de ficar ferida em troca de tiros com a polícia aqui em Maceió. Com Covid-19, Monsenhor Rubião Lins apresenta melhora no estado de saúde. Videoaulas em isolamento, alunos de Alagoas se preparam para o Enem pela internet. Em 2020, balança comercial de Alagoas contabiliza déficit de mais de 394 milhões. Na China, Thiago Silva narra retomada no país após quarentena obrigatória. Essas e outras informações vocês podem acessar o portal Gazeta Web, www.gazetaweb.com. E além de vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo, nós também estamos passando ao vivo aqui para vocês no cantinho da tela. Podem também acompanhar a programação da TV Mar, tá bom? Olha só, gente, agora para você que está em casa, já sabe que há a possibilidade de ter agora CRLV de forma digital? Vamos acompanhar agora na matéria de Viderlan Araújo.
A versão digital do certificado de licenciamento do veículo, registro e licenciamento dos veículos já está valendo. Essa versão digital também permite que o condutor, em determinadas situações, possa ter um entendimento muito maior junto aos agentes de trânsito. Nós vamos conversar a respeito desse assunto diante desse período de pandemia, quando as ações elas continuam sendo intensificadas de uma maneira diferente para poder garantir a segurança da população, com o Tenente Emanuel Costa, que é o coordenador da Lei Seca aqui no Estado. Tenente, primeiramente, muito obrigado por nos receber, por atender, inclusive, o nosso pedido. Vamos falar um pouquinho desse certificado de registro e licenciamento de veículo. Como é que funciona durante as abordagens esse procedimento? Bom dia. Olá, bom dia. É extremamente importante. O Detran do Estado de Alagoas, preocupado com a população, avançou nesse sentido, com relação ao CRLV também digital. Nós já tínhamos o CNH digital, agora você pode encontrar na carteira digital de trânsito essa possibilidade de você baixar os dois e seguir tranquilo. A recomendação é legal. Por quê? Porque você vai parar, você nunca esquece, pode esquecer até do documento, mas do seu aparelho, né, o seu smartphone, você não esquece. Então, é mais uma possibilidade que você tem de passar na fiscalização de forma tranquila. Existe algumas manias que muitas vezes quem esquecia o documento em casa ou quem não tinha um documento tentava pelo menos enganar os agentes de trânsito durante as abordagens, e vocês da Lei Seca saíram na frente nas questões tecnológicas. Isso também acaba com esse tipo de argumento. Esqueci o documento em casa, por exemplo, né, Coronel, né, Tenente? Nós temos a possibilidade de verificar. Quando você apresentar o seu certificado digital, né, o seu CRLV ou a sua CNH, nós temos um equipamento, nós vamos verificar se aquele vai dar validade de forma tranquila. Então, nós vamos poder fiscalizar de forma mais concreta, sem aquele lance de falsificação. Então, é um avanço tecnológico que veio para dar mais tranquilidade, tanto para a fiscalização, como também para o condutor, porque ele vai poder apresentar de forma tranquila. Então, é fácil, né, você ter, é bom salientar também que o Detran, todo o Detran do Brasil, né, vai ter um limite para enviar para a sua casa o seu CRLV, né, ele físico lá. Então, até junho, acredito que essa data vai ser, logicamente, divulgada, mas a intenção da gente é que você já comece a trabalhar isso, essa possibilidade. Vai lá, baixa, né, tanto pelo iOS como também pelo Android, você tem a possibilidade, você baixa tranquilamente, vai testando, porque quando chegar lá na frente que essa opção de vir para casa encerrar, então você já tem tranquilamente. Tenente, as ações da Lei Seca em Alagoas, elas são consideradas destaque em todo o país, né? Uma das pioneiras em termos de execução daquilo que está no Código Brasileiro de Trânsito. Eu gostaria que você falasse exatamente como é que tem sido as ações nesse período de pandemia. Está suspensa? O pessoal tem trabalhado? De que forma, se é que continua trabalhando? Olha, esse momento é um momento difícil, é um momento que a gente tem que ter muito cuidado, muito zelo, e a orientação do Detran, né, da presidência, foi colocar a Operação Lei Seca de forma presente. Qual é essa modalidade? A modalidade diferente, a modalidade que nós já tínhamos adotado quando tinha grandes shows, é você colocar ela de forma ostensiva, ali, para saber que nós estamos do lado da população. O Alagoas foi mais fácil fazer isso, porque já tem um perfil diferenciado. 96%, 96% a 97% já não insiste nessa prática, só 3% mais ou menos insiste. Então, para localizar esses 6%, nós estamos trabalhando de outro formato, com a inteligência, verificando em pontos. Aí eu quero passar de uma forma bem direta, nos postos de combustíveis que tem lojas de conveniências, tomamos informação que pessoas estão bebendo ali fora, então já estamos atentos, fazendo nossos PBs ali naquela região, e com isso nós fomos prevenindo. A ideia é a prevenção. Testes, não estamos fazendo testes rotineiros, mas nós estamos direcionados àqueles 3%, que nós temos várias formas de prender, saibam disso, não só pelo eletrônico, mas também pela testemunha, por filmagem ou até mesmo pelo termo de constatação. Então, sem nem tocar naquele cidadão, nem chegar próximo dele, nós temos possibilidade de levar à delegacia. Então, fiquem atentos, façam o que tem que ser feito, não é momento para isso, o momento agora é de preservação, então, no trânsito, não podemos aumentar os acidentes. Ações que o Detran Alagoas, através da Lei Seca, e nós conversamos aqui com o coordenador da Lei Seca em Alagoas, o Tenente Emanuel Costa, trabalho realmente ostensivo, feito para garantir, no final das contas, a segurança para a sociedade. E também comemorando muito os avanços com a chegada da CRLV digital, já tínhamos a CNH digital, agora a CRLV, ou seja, o documento do veículo de forma digital, o que facilita também as ações, as abordagens dos agentes de trânsito nesse trabalho que tem o intuito de disciplinar e, ao mesmo tempo, colocar em ordem aquilo que está estabelecido por lei. Imagens de Márcio Andrei, Viderlan Araújo, para a TV Mar Canal 25 na NET.
Pois é, gente, olha só. E durante esse período de pandemia, né, muita gente tem sentido dificuldade para manter o foco quando o setor é emagrecimento e bem-estar. Pois é, que ansiedade aflora aí a gente acaba de fato fazendo aquele assalto regular lá na geladeira, né? Mas a gente vai conversar sobre esse assunto aqui com a fisioterapeuta dermatofuncional Deise Maciel. Deise, bom dia para você, tudo bem? Bom dia. Então, Deise, a ansiedade acaba não deixando mesmo a gente manter o foco no que deveria estar, né? Infelizmente, a gente acaba saindo da linha, e principalmente agora, depois desse período de Páscoa, eu tenho certeza que muita gente acaba consumindo cada vez mais doce, e o chocolate é um grande aliado também para acabar segurando um pouco essa ansiedade, né? Mas eu queria que você pudesse dar dicas a gente de como manter o foco para não acabar aí depois arrependido, né, durante esse período. Bom dia para você. Bom dia. Então, nesse processo de emagrecimento, ou até mesmo nesse processo, né, que a gente fica muito ansioso por conta da quarentena, existem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração para que a gente consiga manter esse foco. Eu sou fisioterapeuta, mas eu sou estrategista de emagrecimento, né? Eu trabalho com a Finice e eu tenho algumas pessoas que estão em processo de emagrecimento, mesmo na quarentena, e eles têm me relatado bastante essa dificuldade por conta da ansiedade. Então, o que a gente tem orientado essas minhas pacientes, né, que estão em processo de emagrecimento, é elas tentarem manter essa rotina. Só que aí elas me perguntam, como que eu vou manter essa rotina, né, por conta dessa ansiedade que é muito aflorada. Então, assim, a gente sempre está orientando essas pacientes a tentarem manter a rotina que elas faziam antes em casa, né, o que elas praticavam em casa, para que não saia, então, do seu foco. Uma das coisas que a gente tem falado bastante é fazer uma descrição, um diário mesmo do que essa pessoa está comendo, do que ela está ingerindo durante o dia, e para que a gente consiga ter uma visão geral de como ela está durante esse processo. Além disso, a gente pede bastante para que elas continuem fazendo atividade física, mesmo em casa. A gente chama aqueles HIITs, né, de 5 minutos, de 10 minutos no máximo, de acordo com o que essa pessoa vai conseguindo fazer, o seu condicionamento, porque ela vai conseguir se manter neste processo, tendo um gasto calórico, né, mantendo o foco no emagrecimento e, além de tudo, liberando hormônios que vão dar bem-estar, né, como a endorfina. E aí isso vai também diminuir a ansiedade. E para quem gosta, também a gente indica a meditação, porque diante disso a gente consegue manter o corpo e a mente alinhados, né, afinados. Até porque é um processo complicado já o emagrecimento, é um processo complicado quando a gente, como você mesmo disse, de se manter no foco. Tivemos Páscoa, né? Tivemos várias coisas aí que interferem neste processo, mas quando a gente se mantém treinando a nossa mente dia a dia, a gente consegue manter isso. Então, é mais ou menos a gente tentar manter a rotina do que a gente já fazia. No caso, essas minhas pacientes, elas têm se mantido assim, e aí a gente tem conseguido ter um resultado favorável diante dessa situação. Pois é, Deise, algumas estratégias, como por exemplo, fazer as tarefas domésticas, pode ser também um aliado nesse processo, né? Porque de certa forma você acaba gastando algumas calorias também à medida que você vai fazendo os deveres domésticos. Com certeza. A própria movimentação, né, das atividades em casa... Para quem tem filho também, de repente brincar com as crianças, fazer alguma atividade com as crianças em casa, algum joguinho, dançar um pouco também é uma boa saída, né? Isso. Até porque esse é um momento de interação também na família, né? Porque a gente acaba tendo a ansiedade, está todo mundo em casa, todo mundo parado, e aí a gente tem que criar, sim, atividades, principalmente atividades em família, para que a gente consiga, para que a família em si consiga se manter unida, né, para não ter também problemas nesse sentido. E sim, fazer atividades lúdicas com as crianças, fazer os serviços domésticos também, eles fazem bastante efeito. Dançar, colocar um zumba, alguma outra coisa do gênero, com certeza é bem favorável.
E quando a gente tem essa questão da ansiedade, dessa compulsão por doce, acho que muitas mulheres que vivem com isso, e inclusive uma vez por mês no período de TPM, acho que as mulheres são mais familiarizadas com essa situação, né? E aí, como é que a gente pode fazer? Tem algum alimento que possa, de repente, que não seja tão calórico quanto um chocolate, mas que a gente possa depositar um pouco a nossa, para acalmar um pouco a nossa ansiedade, ou algum alimento que dê para a gente comer sem tanta culpa? De repente, comer palitinhos de cenoura seria uma boa. Enfim, dá uma estratégia aí que facilite a nossa vida também. Olha, tem duas coisas que é bem interessante fazer. Colocar o próprio cravo na boca, ele também já diminui um pouco a ansiedade dessa vontade de comer doce. Uva passa, que é algo não tão calórico, que é um pouquinho mais doce, também tem essa opção. E fazer algum doce, na verdade, um doce mais saudável, né? Não precisa nem não comer o chocolate, mas que ele seja mais saudável, 70% cacau. Tem várias receitinhas que dá para fazer com esse tipo, né, de chocolate e não sentindo tanta culpa. O que está pegando bastante é que as pessoas estão ficando muito ociosas em casa e aí a única alternativa é assaltar a geladeira, né? Então, o ideal realmente é você ocupar o seu tempo como se você estivesse na sua rotina diária. Se você não estivesse em casa, você estaria trabalhando ou estaria estudando, né, os mais jovens, e aí isso estaria ocupando tempo. Então, uma das alternativas é tentar ocupar o tempo com algo produtivo. A gente tem vários cursos online, uma leitura, uma atividade física, uma recreação ali com a própria família dentro de casa. Isso já vai ocupando o tempo e desviando um pouco o foco da comida, né? Então, tem a questão também da hidratação, da quantidade de água que essa pessoa ingere durante o dia. Isso também vai interferir diretamente na quantidade de comida que você come, porque às vezes a gente nem está com fome, a gente está com a vontade de comer. E às vezes a gente está com sede. Então, tem que fazer esse equilíbrio para se manter saudável. Uma água saborizada, chazinho também seria uma boa. Isso, água saborizada com limão, gengibre, né? Para quem não tem nenhum problema cardíaco ou coisa do gênero, água com limão já é uma boa opção. Água com rodelas de laranja, né? Faz com hortelã. Então, tudo isso já vai tirando o foco da comida, porque, na verdade, a pessoa não come uma quantidade grande. Ela vai beliscando e isso, numa somatória, vai tendo um aumento de peso. Pois é, muito obrigada pelas tuas dicas aqui no TV Mar News. Então, para você que está em casa, obrigada, tá, Deise? Obrigada a você. Para você que está em casa, anotou, né? Não dá para sair assaltando a geladeira assim de forma aleatória. Vamos nos cuidar para que a gente, posteriormente, também não acabe colhendo os prejuízos além do que a gente já tem colhido aí decorrentes dessa pandemia, tá? Para você que nos acompanhou na manhã de hoje, muito obrigada pela tua companhia. Excelente semana para você. A gente volta a se encontrar amanhã às 8h30 aqui no seu canal 525 na NET. Um beijo bem grande e até amanhã.